Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Valéria e vim hoje falar um pouquinho com vocês sobre um gênero textual que pode ser pedido na Unicamp, que é a notícia. Como vocês sabem, a Unicamp cada vez ela vai pedindo um gênero diferente e todos os gêneros são possíveis. Assim também acontece na PUC e também nas PUCs, né? E também na UFLA. Apesar de a UFLA ter uma regularidade de pedir editorial e artigo de opinião, existe a possibilidade de também ser pedido qualquer outro gênero, porque no edital está escrito lá gêneros. Então, é importante de vocês saberem sobre vários gêneros para saber como se constitui na hora que for pedido num vestibular para vocês. Se você gostar da nossa aula, não esquece de dar o joinha e de se inscrever no nosso canal. Você também pode ativar o sininho, porque assim, sempre que tiver uma aula, você vai ser notificado. Sempre que tiver uma aula nova, você vai ser notificado. Vamos para a aula então? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre notícia, né? A notícia é um gênero jornalístico. Ela é veiculada em jornais físicos, em jornais televisivos, no rádio, também nos sites, né? A notícia ela é a primeira informação que a gente tem de algum fato ocorrido na nossa cidade, no nosso estado, no país ou no mundo, certo? É aquela primeira informação que chega pra gente. Então vamos lá para algumas características, né? É um acontecimento recente veiculado pelos meios de comunicação. Seguindo um critério clássico da imprensa para ser publicado, ela deve interessar ao público-alvo. Então, o que é relevante para que uma notícia ganhe destaque precisa ter conteúdo social, político e econômico para ser considerada notícia? Qual seria a função dos meios de comunicação no contexto em que há um leque variado de assuntos divulgados como notícia? Então, vamos lá para a gente responder a todos esses questionamentos, certo? Características da notícia. A intenção da notícia é informar sobre um fato ou acontecimento relevante para um público-alvo específico. Assim, configura-se como um relato ou narrativa de eventos, informações e fatos do cotidiano, da cidade, do país e do mundo, que tenham importância para um público, leitor, ouvinte ou espectador. Por apresentar um relato de informações, a notícia é um gênero de base narrativa. Então, assim, como eu falei no início da aula, a notícia ela tem esse objetivo de ser aquela primeira informação que você recebe sobre algum fato ocorrido, né? Os veículos de comunicação, principalmente esses que têm condições de colocar notícias a todo momento, como alguns da internet, né? Alguns da TV, procuram sempre estar na frente saindo com essa notícia, para poder ser o primeiro a noticiar. Os meios impressos, como o jornal, por exemplo, vão passar essa notícia no dia seguinte, até um pouco mais completa, né? E nos veículos em que ela é mais rápida, aos pouquinhos eles vão complementando, os repórteres vão complementando as notícias à medida que eles vão tendo mais informações. No jornal, na revista, posteriormente, muito raramente numa revista é publicada uma notícia. Geralmente, na revista já vem uma reportagem, que é o gênero que a gente vai ver na próxima semana, que é algo bem mais completo do que a notícia que é instantânea. Ela vai ocorrer no momento em que aconteceu o fato, né? A notícia pode ser veiculada em diferentes suportes, como jornal, revista, televisão, rádio, internet. Além disso, faz parte do domínio discursivo jornalístico, apresentada algumas características específicas. A maneira como a notícia é apresentada é denominada de pirâmide invertida. Então, a gente vai ver essa pirâmide invertida agora para a gente entender como que é veiculada a notícia. Então, a gente tem, em primeiro lugar, a manchete ou título principal, que é aquela frase, né, que vai vir destacando em letras maiores aquela notícia que você quer passar. Então, geralmente, a pessoa que está lendo ou o espectador que está assistindo, ele chama a atenção dele aquela manchete, aquele título que vem na notícia. Tem a intenção de atrair a atenção do leitor.
Depois vem o lead, né? O lead é o primeiro parágrafo da notícia. Corresponde ao parágrafo inicial da notícia, visando sintetizar os aspectos gerais do fato da notícia. Quais são esses fatos gerais? Com quem ocorreu, o que ocorreu, onde ocorreu e quando ocorreu. Então, essas informações mais primordiais, elas vão vir no lead. No corpo do texto, que é o que vai vir para baixo, aí vai ser mostrado o como e o porquê. Os detalhes, né, sobre aquele acontecimento vão vir no corpo da notícia. O desenvolvimento apresenta as informações expondo seus detalhes, o como e o porquê aconteceram. Então, vamos fazer aqui uma síntese da estrutura da notícia. Então, a gente tem no primeiro no início do texto, o título. Depois, o lead, que vai ser o primeiro parágrafo do texto, que vai conter quem, quando, onde e o que ocorreu. Depois, o corpo do texto, que vai mostrar como e por que ocorreu. E termos facultativos, né? Que pode ser o antitítulo ou o subtítulo. O antitítulo em letras menores vem antes do título e o subtítulo também em letras menores vem após o título, alongando um pouco mais aquela informação que o título dá. Depois a gente tem, qual que é o objetivo da notícia? Relatar de forma objetiva e impessoal um acontecimento real, atual, extraordinário e de interesse geral. Quem escreve, normalmente, é escrita por um jornalista. A linguagem, clara e objetiva, predominância narrativa. E o meio de circulação, jornais, revistas, sites, rádios, né? Vamos para um exemplo, né, retirado de um jornal. Então, a primeira coisa que você tem ali é o título, Pirataria Informática aumenta em Portugal. Aí o primeiro parágrafo, que é o lead, que vai ter aquelas informações de com quem acontece, quando, né, o que acontece. Depois o corpo da notícia, que vai mostrar o como e o porquê aconteceu. Essa outra aqui, ó, a gente percebe que ela já tem algumas coisinhas a mais, aquelas coisinhas que a gente falou que são opcionais, como o antitítulo, a gente tem lá Liga dos Campeões, né? E o título depois, Juventus afasta Real no prolongamento. Depois o subtítulo, que vai ser aquela informação a mais, né, sobre o título. Aí o lead, que vai ser o primeiro parágrafo, e o corpo da notícia. Então, sempre estruturado dessa forma. Aí vocês podem me perguntar, mas e se eu for fazer para o vestibular? Como que eu vou fazer? Precisa de antitítulo, de subtítulo? Não. Nem de imagem, né? Nada disso. No vestibular você vai colocar o título centralizado, ele precisa ser curto, ele precisa conter o cerne do texto, aquela informação central do seu texto precisa estar no título, e aí você vai fazer o lead, que é o primeiro parágrafo, né? E depois você vai fazer o corpo do texto, como a gente viu aí nos slides anteriores, tá certo? Assim que você vai fazer para o vestibular, no caso aí, se cair a notícia. Então, sintetizando, a notícia, ela tem como objetivo informar sobre um fato atual ocorrido, é típica do ambiente jornalístico, mas é bastante comum em blogs e sites da internet. O público é diversificado e variadas situações de produção, economia, política, moda. Linguagem simples, direta e em terceira pessoa. E ela vai ocorrer na pirâmide invertida, em que a gente tem manchete, lead e depois o corpo do texto. É isso, gente. É bem simples escrever uma notícia, bem objetivo, bem fácil, né? Você pode treinar bastante aí a notícia para poder, na hora lá do vestibular, se for esse o gênero pedido, você conseguir fazer, tá bem? Não se esquece que a gente está aí com aulas online, né, para todo o Brasil, aulas de redação para o Enem. Se você quiser participar dessas aulas, é só entrar em contato com a gente pelo número 35988750626 pelo WhatsApp. E também a gente tem um site de correções no modelo Enem. Se você quiser acessar o nosso site e comprar lá um pacote de redação, o site é www.esquemaredacão.com.br. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.